Meu nome é Camila Silva. Tenho 33 anos. E esta é a história de como minha própria irmã olhou nos meus olhos, me disse que eu não significava nada e me expulsou da casa onde nasci. É também a história de como 5 dias depois essa mesma irmã estava tremendo na minha frente, implorando para que eu a salvasse das consequências de sua própria crueldade. Mas antes de chegar a esse momento, preciso levar vocês de volta ao início à família, à casa e ao homem que manteve tudo unido até seu último suspiro. Eu cresci em Serra Azul, no interior de São Paulo, uma cidadezinha a uns 60 quilômetros de Campinas. Era o tipo de lugar onde todo mundo conhecia todo mundo, e a fofoca viajava mais rápido que a internet. Meu pai, Horácio Silva, era o homem mais respeitado daquela cidade. Ele nasceu pobre filho mais novo de um pequeno produtor de café que mal conseguia manter sapatos nos pés dos filhos. Aos 25 anos, meu pai juntou dinheiro suficiente para comprar um único caminhão de frete e começou a transportar mercadorias entre pequenas cidades do Sudeste. Aos 35, ele transformou aquele único caminhão em uma frota. Aos 50, sua empresa, a Logística Silva, era uma das maiores operações de logística de capital privado da região Sudeste. Ele empregava mais de 2.000 pessoas e tinha contratos com alguns dos maiores varejistas do país. Na época de sua morte, seu patrimônio era avaliado em aproximadamente 44 milhões de reais. Mas Horácio Silva não era um homem que ostentava sua riqueza. Ele morava na mesma casa que comprou quando minha mãe estava grávida da minha irmã mais velha. Uma casa de tijolos ampla e bonita, situada em um terreno de quase 4 hectares, com um lago nos fundos. Uma varanda envolvente e carvalhos tão velhos que suas raízes racharam a entrada original da garagem. Aquela casa era sagrada para ele. Ele dizia que foi o primeiro lugar onde se sentiu um homem de verdade. Alguém que conquistou o direito de colocar seu nome em uma caixa de correio. Minha mãe Leonor faleceu quando eu tinha 7 anos. Ela tinha uma doença autoimune rara que desligou lentamente seus órgãos ao longo de 2 anos terríveis. Lembro-me de pequenas coisas sobre ela, o cheiro de lavanda em seu cabelo, a maneira como cantarolava hinos enquanto dobrava a roupa, o calor da palma de sua mão na minha testa quando verificava se eu estava com febre. A maior parte do que sei sobre ela, no entanto, vem do meu pai. Ele falava dela todos os dias, até que a doença roubou sua memória também. Ele nunca se casou novamente. Dizia que Leonor era o amor de sua vida e que algumas coisas não devem ser substituídas. Minha irmã Mariana é 4 anos mais velha do que eu. Ela tinha 11 anos quando nossa mãe morreu, e essa perda a mudou de maneiras que acho que ela nunca entendeu completamente. Ela se tornou raivosa, retraída, ressentida. Culpava nosso pai por não encontrar médicos melhores, por não ter ficado rico rápido o suficiente para pagar tratamentos experimentais. Esse ressentimento não desapareceu com o tempo, apenas se aprofundou, tornando-se algo duro e permanente dentro dela. Quando se tornou adolescente, Mariana tratava nosso pai com uma frieza que me revirava o estômago. Ela falava com ele como se ele fosse um inconveniente. Revirava os olhos para suas histórias. Batia portas quando ele tentava se conectar com ela. No dia em que Mariana fez 18 anos, ela deixou Serra Azul e se mudou para o Rio de Janeiro. Matriculou-se em um curso de administração que nunca concluiu, pulou de emprego em emprego e acabou se casando com um homem chamado Ricardo Ferraz. Ricardo era alto, elegante e tinha o tipo de sorriso que poderia convencê-lo a assinar qualquer coisa. Ele se dizia um incorporador imobiliário, mas em todos os anos que o conheci, nunca vi evidência de um único projeto concluído. O que eu vi foi um homem que vivia além de suas posses e arrastava minha irmã com ele. Juntos, eles alugaram um apartamento no Leblon, vestiam roupas de grife e tiravam férias que não podiam pagar. O estilo de vida de Mariana e Ricardo era sustentado por cartões de crédito e aparências. Eu fiquei em Serra Azul, depois do ensino médio. Frequentei a faculdade técnica da cidade e me formei em administração hospitalar.
Consegui um emprego no hospital regional, trabalhando com faturamento e codificação médica. O salário era modesto, cerca de R$ 5.000 por mês, mas era estável e eu me orgulhava dele. Eu vivia de forma simples, não buscava o luxo. Eu tinha meu pai, tinha a casa e tinha paz. Quando meu pai foi diagnosticado com demência vascular de início precoce aos 61 anos, a decisão foi fácil. Voltei para a casa em tempo integral para cuidar dele. Isso foi quase 4 anos antes de ele morrer. Por 4 anos fui eu quem cozinhou suas refeições, administrou seus medicamentos, o levou a todas as consultas, sentou-se com ele durante a confusão e o medo, e segurei sua mão durante as longas e escuras noites em que ele não conseguia se lembrar de onde estava ou quem eu era. Durante esses 4 anos, Mariana visitou exatamente 3 vezes. A primeira visita foi para o Natal, 2 anos antes de nosso pai falecer. Ela passou a maior parte da viagem no telefone, discutindo com Ricardo sobre contas de cartão de crédito atrasadas. A segunda visita foi uma parada surpresa que durou menos de 6 horas. Ela andou pela casa como uma avaliadora, examinando os rodapés, espiando nos armários, perguntando sobre os impostos da propriedade e a área do terreno. A terceira visita ocorreu 2 semanas antes de nosso pai morrer, quando a enfermeira do Serviço de Cuidados Paliativos nos disse que não demoraria muito. Aquela visita final foi a que quebrou algo dentro de mim. Mariana sentou-se ao lado da cama dele e segurou sua mão, e por um momento senti esperança. Talvez ela tivesse mudado. Talvez o luto a tivesse amolecido. Mais tarde da noite, acordei com o som de sua voz na cozinha. Ela estava no telefone com Ricardo, sussurrando, mas não baixo o suficiente. Fiquei no corredor e ouvi. Suas palavras exatas foram: "Não vai demorar muito agora. Assim que isso for resolvido, finalmente sairemos deste buraco. Só a casa vale pelo menos 2 milhões." Ela não estava lá para se despedir. Estava lá para calcular. Meu pai morreu em uma manhã de terça-feira de março, pacificamente em seu sono, no mesmo quarto que ele havia compartilhado com minha mãe todos aqueles anos atrás. Eu estava sentada na cadeira ao lado de sua cama. Eu havia adormecido segurando sua mão, e quando acordei às 6h14 da manhã, seus dedos estavam frios e imóveis. O quarto estava silencioso. Os monitores haviam sido desligados dias antes a seu pedido. Não houve alarme, nenhum momento final dramático, apenas silêncio e o som fraco dos pássaros começando a cantar do lado de fora da janela. Eu não gritei. Não desabei. Fiquei sentada por muito tempo, segurando sua mão, memorizando as linhas em sua palma, os calos que décadas de trabalho duro haviam esculpido em sua pele. Então me inclinei e sussurrei: "Você está livre agora, papai." O funeral foi marcado para sábado. Eu cuidei de tudo: as flores, o programa, a música, o túmulo ao lado de minha mãe. Mariana chegou de avião na sexta à noite com Ricardo. Ela entrou na casa com 2 malas grandes e o ar de quem chega para reivindicar um trono. Notei o jeito como seus olhos percorreram a sala de estar, como seus dedos deslizaram pela lareira, como ela parou na porta do escritório de nosso pai. O cômodo onde ele guardava seu cofre, seus arquivos e seus documentos pessoais. Ela não chorou. Não me perguntou como eu estava aguentando. Ela me perguntou se eu já tinha falado com o advogado. O advogado do meu pai era um homem chamado Tadeu Cordeiro, um cavalheiro alto de cabelos prateados, que fora o advogado pessoal de Horácio Silva por mais de 25 anos. Ele ligou no sábado à noite após o funeral e confirmou que a leitura oficial do testamento ocorreria na segunda-feira de manhã, às 10 horas, em seu escritório no centro de São Paulo. Ele disse que era essencial que ambas as filhas estivessem presentes. Desliguei o telefone e senti um nó se formando no meu estômago que não se desfez por dias. O funeral foi realizado na Igreja Batista da Graça, a mesma igreja onde meus pais se casaram 39 anos antes. Era um dia quente de março, do tipo em que os ipês estavam começando a florescer
e o ar cheirava a terra fresca e a vida nova. Quase 300 pessoas compareceram. Muitos deles eram funcionários da Logística Silva, homens e mulheres cujas vidas meu pai havia moldado diretamente. Motoristas de caminhão que estavam com ele há décadas, gerentes de armazém, que se lembravam de quando toda a operação funcionava em uma garagem alugada. Funcionários de escritório que diziam que Horácio Silva foi o único chefe que aprendeu seus nomes e perguntou sobre suas famílias. A igreja estava lotada com pessoas em pé. Sentei-me na primeira fila do lado esquerdo, usando um vestido preto simples que comprei em uma loja de departamentos 3 dias antes. Mariana sentou-se à minha direita em um traje de grife preto justo, com um broche de pérolas preso à gola. Ricardo estava ao lado dela em um terno de cor carvão com um lenço de seda no bolso. Eles pareciam ter saído de um editorial de revista. Eu parecia não ter dormido em uma semana, porque não tinha. Quando chegou a hora do elogio fúnebre, Mariana se levantou e foi até o púlpito. Eu não sabia que ela planejava falar. Ela não me perguntou, não discutiu, nem sequer mencionou. Ela simplesmente se levantou, alisou o vestido e começou a falar no microfone como se tivesse ensaiado na frente de um espelho. Ela falou sobre sacrifício, sobre uma filha, observando seu pai construir algo do nada, sobre o vínculo entre um pai e um filho que o tempo e a distância nunca poderiam quebrar. Ela disse que sempre admirou a força de Horácio Silva e que carregava suas lições no coração todos os dias. Fiquei sentada no meu lugar e ouvi com o maxilar cerrado minhas unhas pressionando minhas palmas. A audácia era de tirar o fôlego. Essa mulher que havia visitado 3 vezes em 4 anos, que me deixou arcar com todo o fardo de cuidar, sem sequer oferecer para contratar uma enfermeira. Estava em um púlpito na frente de 300 pessoas, fingindo que esteve lá o tempo todo. E a pior parte é que as pessoas acreditaram nela. Elas concordavam com a cabeça. Alguns até enxugaram as lágrimas, porque Mariana sempre foi boa em atuar. Eu não fiz um elogio fúnebre. Eu não poderia ter falado mesmo o que quisesse. Minha dor era muito crua, muito particular. Muito pesada para caber em frases polidas entregues a uma multidão. Em vez disso, sentei-me em silêncio e deixei as memórias me invadirem. Meu pai me ensinando a pescar no lago atrás da casa. Meu pai me mostrando como trocar um pneu em uma tarde chuvosa. Meu pai sentado ao meu lado na varanda às 2 da manhã, quando eu tinha 16 anos e estava com o coração partido, sem dizer nada, apenas estando lá. Porque ele entendia que, às vezes, a presença é a coisa mais poderosa que uma pessoa pode oferecer. Após o enterro, voltamos para casa em uma longa procissão de carros pretos. As pessoas entraram, trouxeram caçarolas e tortas, falaram em voz baixa. Me abraçaram e disseram o quanto sentiam muito. Mariana ficou perto da lareira com Ricardo, recebendo condolências como uma rainha recebendo seus súditos. Fiquei na cozinha lavando pratos, guardando comida, fazendo a única coisa que sabia fazer, que era cuidar da casa. Por volta das 8 da noite, o último dos convidados havia partido. A casa estava silenciosa novamente. Aquele tipo horrível de silêncio que só vem quando alguém que costumava preencher um espaço de repente se vai. Fui para o meu quarto. Sentei na beirada da cama e encarei a parede. No final do corredor, eu podia ouvir Mariana e Ricardo conversando no quarto de hóspedes. Suas vozes eram baixas, mas o tom era inconfundível. Eles estavam animados. Estavam planejando. Domingo foi um dia estranho. Mariana passou a maior parte do tempo no escritório de nosso pai, vasculhando gavetas e arquivos. Ela disse que estava procurando documentos de seguro, mas notei que estava fotografando coisas com o telefone. Extratos bancários, registros de propriedade, números de contas. Perguntei a ela o que estava fazendo e ela me olhou com um sorriso que não alcançava seus olhos e disse: apenas garantindo que tudo esteja organizado para o advogado Camila. Alguém tem que ser responsável. Aquela palavra responsável soou como um tapa. Passei 4 anos sendo responsável.
Abri mão do meu apartamento, do meu horário integral, no hospital, da minha vida social, da minha vida amorosa, de tudo para cuidar do nosso pai. E aqui estava Mariana, vasculhando seus papéis, 2 dias após seu funeral, chamando a si mesma de responsável. Naquela noite, ela entrou na cozinha enquanto eu fazia chá. Ela parou na porta de braços cruzados, me estudando da maneira como alguém estuda um problema que precisa resolver. Sabe, Camila, ela disse, você fez um bom trabalho mantendo esta casa. Sério, estou falando sério. Mas depois de amanhã, as coisas serão diferentes. Só quero que você esteja preparada. Olhei para ela procurando qualquer traço de calor, qualquer lampejo da irmã que eu costumava conhecer. A garota que uma vez segurou minha mão durante as tempestades, a garota que me ensinou a andar de bicicleta na entrada da garagem. Mas aquela garota se foi substituída por alguém cujos olhos estavam sempre calculando, sempre medindo, sempre avaliando o valor. Preparada para quê? Perguntei. Ela inclinou a cabeça levemente, do jeito que um gato observa um pássaro e disse: para o que vem a seguir. Então ela se virou e foi embora. Não dormi naquela noite. Fiquei na cama, olhando para o teto, ouvindo a casa velha ranger e se assentar ao meu redor. Pensei no meu pai. Pensei nos 4 anos que passei nesta casa, vendo-o desaparecer pouco a pouco, vendo o homem brilhante, forte e teimoso que eu amava se tornar uma sombra de si mesmo. Pensei em todas as noites que passei sentada no corredor do lado de fora do quarto dele, apenas ouvindo-o respirar aterrorizada com a possibilidade de que cada respiração fosse a última. E me perguntei, em meio à névoa do luto e da exaustão, se algo daquilo havia importado, se meu pai se lembrava de mim no final. Se ele sabia que eu nunca saí do seu lado, se o testamento refletiria a verdade do que aconteceu nesta casa, ou se simplesmente refletiria a versão da realidade que Mariana sempre preferiu, a versão em que ela era a estrela e eu a assistente de palco. A manhã de segunda-feira chegou nublada e fresca. Vestia uma blusa azul marinho simples e calças escuras. Mariana desceu as escadas com um blazer creme e saltos altos, parecendo que estava indo para uma reunião de diretoria em vez de um compromisso legal. Ricardo usava um terno com abotoaduras de ouro. Nós três fomos para São Paulo em silêncio, o que foi misericordioso porque acho que não teria suportado uma conversa fiada. O escritório de Tadeu Cordeiro ficava no 14º andar de um prédio de vidro no centro da cidade. A sala de espera era revestida de madeira escura e o ar cheirava a couro e papel velho. Uma recepcionista nos ofereceu café. Mariana aceitou. Eu recusei. Meu estômago estava em nós. Exatamente às 10 horas a porta se abriu e Tadeu Cordeiro apareceu. Ele estava na casa dos 60 anos. Com cabelos prateados, penteados para o lado, óculos de aro de metal e o tipo de presença firme e comedida que vem de décadas lidando com assuntos delicados. Ele apertou nossas mãos, uma de cada vez, e nos conduziu a uma grande sala de conferências com uma longa mesa de mogno e janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Obrigado a ambas por estarem aqui, disse ele, acomodando-se em sua cadeira. Sei que este é um momento difícil. Seu pai era um homem notável e sinto-me honrado por ter servido como seu advogado nos últimos 25 anos. Mariana assentiu impacientemente. Ricardo recostou-se na cadeira e cruzou as mãos sobre o estômago. Eu fiquei muito quieta com os dedos entrelaçados no colo, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos na sala podiam ouvi-lo. Tadeu abriu uma pasta de couro e começou. Tadeu ajustou os óculos e colocou vários documentos sobre a mesa. A sala estava tão silenciosa que eu podia ouvir o zumbido distante do sistema de ventilação do prédio. Mariana sentou-se com uma postura perfeita, os olhos fixos nos papéis, como um falcão observando a presa de um galho alto. Ricardo havia tirado uma caneta de algum lugar e a segurava como se esperasse assinar algo em breve. Eu apenas fiquei ali sentada com as mãos cruzadas tentando respirar com firmeza.
Antes de começar a ler as disposições relevantes do testamento, disse Tadeu, quero esclarecer algo importante. Horácio foi muito específico sobre como este documento deveria ser apresentado. Ele revisou seu testamento várias vezes nos últimos 3 anos, e a versão final foi executada há 14 meses, enquanto ele ainda mantinha a capacidade legal para fazê-lo. Eu, pessoalmente, supervisionei o processo e 2 testemunhas independentes estavam presentes na assinatura. Não há ambiguidade sobre a validade deste documento. Mariana se mexeu levemente em sua cadeira. Claro, disse ela suavemente. Confiamos totalmente em você, senhor Cordeiro. Notei a maneira como ela disse nós, como se estivesse falando por nós duas, como se fôssemos uma equipe. Não éramos uma equipe há mais de 20 anos. Tadeu pigarreou e começou a ler. Eu, Horácio Benjamin Silva, estando em sã consciência e corpo, declaro por meio deste ser meu último testamento, revogando todos os testamentos e codicilos anteriores. Ele leu as sessões preliminares, a linguagem jurídica, as revogações, a designação do próprio Tadeu Cordeiro como executor do espólio. Minha mente divagou um pouco durante essas passagens. Formalidades legais sempre me deixaram tonta. Mas então, Tadeu chegou à sessão que fez o ar na sala mudar. Com relação à disposição de meu principal bem imóvel, a residência, e os 3 e 6 hectares circundantes localizados na Estrada do Pomar. 412, Serra Azul, São Paulo. E com relação à disposição de meus ativos financeiros, incluindo todas as contas. Investimentos, participações em empresas e receitas da venda da Logística Silva, cujo valor total estimado é de 44 milhões de reais. Eu determino o seguinte. Mariana se inclinou para a frente. Deixo a totalidade dos bens imóveis e ativos financeiros mencionados à minha filha mais velha, Mariana Leonor Silva Ferraz. As palavras caíram no meu peito como uma pedra jogada em água parada. A totalidade. Tudo. A casa, a empresa, os 44 milhões de reais, tudo para Mariana. Mariana exalou lentamente e eu vi os cantos de sua boca se contraírem para cima, apenas um pouco o suficiente para eu ver. Ela olhou para Ricardo e ele lhe deu um aceno sutil, o tipo de aceno que dizia: tudo está indo de acordo com o plano. Fiquei congelada, incapaz de me mover, incapaz de processar o que acabara de ouvir. Meu pai, o homem de quem eu cuidei, banhei, alimentei. Segurei durante os anos mais sombrios de sua vida, não me deixara nada. Tadeu continuou lendo por mais alguns minutos, cobrindo disposições sobre obrigações fiscais, instruções sobre o executor e algumas doações de caridade que meu pai havia especificado. Havia uma doação de 10 mil reais para a Igreja Batista da Graça e um fundo de bolsa de estudos de 25 mil reais para os filhos dos funcionários da Logística Silva que quisessem frequentar a faculdade. Mas meu nome não apareceu novamente nenhuma vez. Quando Tadeu terminou, ele fechou a pasta e olhou para nós duas. Isso conclui a leitura primária do testamento. Entendo que é muita coisa para absorver. Estou disponível para responder a quaisquer perguntas que qualquer uma de vocês possa ter e estarei cuidando do processo de inventário e da transferência de ativos nas próximas semanas. Mariana levantou-se quase imediatamente. Obrigada, senhor Cordeiro. Agradeço sua minúcia. Entrarei em contato sobre o cronograma para a transferência da propriedade. Ela falou com a confiança de alguém que esperava esse resultado o tempo todo. Sem choque, sem surpresa, sem pausa para empatia ou reconhecimento da irmã sentada ao lado dela, que acabara de não receber nada. Ela apertou a mão de Tadeu, colocou a bolsa no ombro e se virou para a porta. Eu fiquei na minha cadeira incapaz de me mover. A sala parecia estar girando muito lentamente. Abri a boca. Fechei e abri novamente. É isso, eu disse em voz baixa. Tadeu olhou para mim por cima da borda dos óculos. Algo passou por seu rosto, algo que eu não consegui ler. Não era pena exatamente.
era algo mais próximo da paciência. O testamento é o que é Camila, disse ele gentilmente. Se você quiser discutir os detalhes mais a fundo, minha porta está sempre aberta. Mariana parou na porta e olhou para mim. Vem, perguntou ela, a voz leve, quase casual, como se tivéssemos acabado de tomar um brunch e ela estivesse perguntando se eu queria dividir a conta. Levantei-me com as pernas trêmulas e a segui com Ricardo para fora do escritório pelo elevador e para o estacionamento. Ninguém falou durante a viagem de volta para casa. O silêncio era sufocante. Olhei pela janela para as árvores passando os campos verdes, as cercas brancas ao longo da rodovia. E tudo o que eu conseguia ver era meu pai sentado na varanda, com sua camisa de flanela, me dizendo que eu era a melhor coisa que já lhe acontecera. Ele não estava falando sério. Todos aqueles anos, todas aquelas conversas noturnas, todos aqueles momentos em que ele segurou minha mão e me chamou de sua rocha, foram sem sentido. Como um homem que olhou nos meus olhos e me disse que me amava mais do que tudo. Poderia me deixar com absolutamente nada. Quando chegamos de volta à casa, Mariana entrou pela porta da frente como se fosse a dona, porque, segundo o testamento, ela era. Ricardo foi direto para o escritório e começou a fazer ligações. Eu podia ouvi-lo através da porta fechada falando com alguém sobre prazos de liquidez e transferências de ativos. Mariana desapareceu no andar de cima. Fiquei sozinha na cozinha, a cozinha onde eu havia preparado 1000 refeições para nosso pai, onde eu havia sentado com ele em manhãs chuvosas, compartilhando torradas e silêncio, e senti o chão inclinar sob meus pés. Fui para o meu quarto e sentei na cama. As paredes estavam cobertas de fotografias antigas. Fotos minhas e do meu pai pescando no lago. Fotos da minha mãe me segurando quando bebê. Fotos desta casa em diferentes estações, verde e dourada e branca de neve. Este quarto fora meu refúgio durante a maior parte da minha vida e agora, de acordo com um documento sobre o qual eu não fora consultada, pertencia a alguém que mal havia posto os pés nesta casa em 15 anos. As lágrimas vieram então não altas, não dramáticas. Apenas um fluxo lento e constante que escorria pelas minhas bochechas e pingava nas minhas mãos. Chorei pelo meu pai, pelos anos que lhe dei pelo amor que derramei nesta casa. Pela garota que acreditou que lealdade e sacrifício seriam reconhecidos. Chorei até meu peito doer e meus olhos arderem, e não havia mais nada dentro de mim além de um vazio ressonante. Devo ter adormecido em algum momento, porque quando abri os olhos o quarto estava escuro e o relógio ao lado da minha cama marcava 19h45. Lavei o rosto, troquei de camisa e desci. Podia ouvir vozes na sala de estar, Mariana e Ricardo, falando em tons animados, quase comemorativos. Entrei na sala e ambos se viraram para olhar para mim. Mariana estava sentada no sofá com uma taça de vinho. Ricardo estava de pé perto da lareira com o telefone em uma mão e um uísque na outra. O quarto cheirava ao perfume caro de Ricardo, forte e estranho em um espaço que sempre cheirou a lenha e livros velhos. Mariana tomou um gole de seu vinho e me olhou com uma expressão que levarei na memória até o dia em que morrer. Não era raiva, não era crueldade exatamente, era desprezo. Era o rosto de alguém olhando para um móvel do qual não precisava mais. Camila, disse ela calmamente, precisamos conversar. Fiquei na porta, com os braços ao lado do corpo, e esperei. Estive pensando na logística de tudo, continuou ela. Ricardo e eu vamos nos mudar para a casa permanentemente. Já começamos a fazer planos. Há muito trabalho a ser feito com a empresa às contas à propriedade. Ela fez uma pausa e girou o vinho em sua taça. Então vou precisar que você comece a fazer seus arranjos. Minha boca secou. Arranjos para quê? Ela olhou para mim como alguém olha para uma criança que fez uma pergunta óbvia. Arranjos para se mudar, Camila. Esta é minha casa agora. Fiquei ali na porta da sala de estar, olhando para minha irmã,
e por um longo momento acreditei genuinamente que a havia entendido mal. As palavras que ela acabara de dizer não combinavam com a casa ao meu redor, a casa em que eu vivi. Limpei, mantive e amei durante a maior parte da minha vida adulta. Esta era a casa onde eu limpei as bancadas da cozinha às 2 da manhã, depois de dar a medicação ao nosso pai. Esta era a casa onde eu repintei as venezianas, consertei o corrimão da varanda, plantei flores ao longo da calçada, porque sabia que o faziam sorrir. E agora, minha irmã, que não fez nenhuma dessas coisas, estava sentada no sofá com uma taça de vinho, me dizendo para ir embora. Você está me pedindo para me mudar. Eu disse lentamente, certificando-me de que entendia. Eu não estou pedindo, respondeu Mariana. Estou te dizendo. O testamento é claro. Esta propriedade pertence a mim, agora toda ela. A casa, o terreno, as contas, tudo. E Ricardo e eu precisamos do espaço. Temos planos. Ricardo assentiu de seu lugar perto da lareira. É apenas negócio, Camila, nada pessoal. Nada pessoal. Nada pessoal. Eu havia passado 4 anos da minha vida nesta casa sacrificando minha carreira, minha independência, minha saúde, e este homem, que contribuiu com exatamente 0 horas de cuidado, estava me dizendo que não era pessoal. Mariana, eu disse, e odiei como minha voz soava pequena. Não tenho para onde ir. Abri mão do meu apartamento anos atrás. Reduzi minhas horas no hospital. Tudo o que tenho está nesta casa. Ela pousou a taça e cruzou as mãos no colo. Isso não é problema, meu Camila. Você escolheu ficar aqui. Ninguém te forçou. Eu fiquei porque o papai precisava de mim, porque ele estava doente, porque alguém tinha que cuidar dele e você não estava aqui. Algo piscou nos olhos de Mariana, um breve lampejo de algo que poderia ter sido culpa, mas desapareceu tão rápido quanto veio. Ela endireitou as costas e ergueu o queixo. Vou te dar 3 dias para arrumar suas coisas e fazer outros arranjos. Acho que isso é mais do que justo. 3 dias, após 4 anos de dedicação. Após 4 anos eu estava recebendo 72 horas para me apagar da única casa que eu conhecera. Olhei para Ricardo, esperando por algum pingo de decência, alguma intervenção. Ele nem sequer me olhou nos olhos. Ele estava rolando o feed do celular, já entediado com a conversa. Olhei de volta para Mariana, procurando uma última vez pela irmã que eu amara. A garota que costumava deixar desenhos no meu travesseiro quando eu estava triste, que costumava inventar músicas bobas para me ajudar a dormir durante as tempestades. Mas aquela garota estava enterrada sob anos de ressentimento e ambição. A mulher na minha frente era uma estranha. Você não pode fazer isso, sussurrei. Mariana se levantou alisando a frente de sua blusa e caminhou em minha direção até estar perto o suficiente para que eu pudesse sentir seu perfume. Ela me olhou diretamente nos olhos e disse as palavras que ecoariam em minha cabeça por dias. Saia da minha casa, Camila, e nunca mais volte. Você não significa nada agora. A crueldade daquela frase foi cirúrgica. Não foi gritada, não foi dita com raiva. Foi dita com calma, deliberadamente. Como se ela tivesse praticado, como se estivesse esperando anos para dizê-la. E a pior parte foi que naquele momento, parada na porta da casa da minha infância, tendo acabado de enterrar meu pai, 3 dias antes eu acreditei nela. Acreditei que eu não significava nada. Subi e comecei a fazer as malas. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia dobrar uma camisa. Tirei uma mala do armário. A mesma mala que meu pai me comprou quando fui para a faculdade e comecei a enchê-la com o que cabia. Roupas, alguns livros. Um álbum de fotos, um par de brincos que pertenceram à minha mãe, a camisa de flanela do meu pai, a verde com o colarinho puído que ele usava todo domingo de manhã. Levei-a ao rosto e inspirei, mas o cheiro dele já estava desaparecendo, substituído por detergente de roupa e pelo tempo. Embalei 2 malas e 3 caixas de papelão. Essa era a soma total da minha vida naquela casa.
Tudo o que eu podia reivindicar como meu condensado em 5 recipientes que cabiam no porta-malas e no banco de trás do meu sedã de 12 anos. Levei-os para baixo, um de cada vez, passando pela sala de estar onde Mariana e Ricardo agora olhavam algo em um laptop, provavelmente anúncios de imóveis ou projeções financeiras. Nenhum deles levantou o olhar enquanto eu passava. Eu já era invisível. Antes de sair, fiz uma última coisa. Fui até o quarto do meu pai, o quarto onde ele deu seu último suspiro, e parei na porta. A cama estava desfeita. O equipamento médico havia sido removido pela empresa de cuidados paliativos 2 dias antes. O quarto estava vazio, apenas 4 paredes e uma janela com vista para o lago. Toquei o batente da porta, passando os dedos sobre uma marca na madeira onde meu pai havia riscado minha altura quando eu tinha 9 anos. Cesse. Ele havia escrito ao lado com a data 14 de agosto de 1999. Sinto muito, papai. Sussurrei para o quarto vazio. Eu tentei. Então saí pela porta da frente, desci os degraus da varanda e atravessei a entrada de cascalho até meu carro. Coloquei a última caixa no banco de trás, fechei a porta e sentei-me ao volante. O motor ligou com um barulho familiar. Olhei para a cabo Barcazese. Uma última. A casa de Horácio Silva, a casa que deveria ser meu lar para sempre, e fui embora. Eu não sabia para onde estava indo. Apenas dirigi pela longa entrada ladeada de carvalhos. Passei pelo portão de ferro. Entrei na estrada vicinal. Passei pela igreja, pela lanchonete, pelo hospital onde eu trabalhava, saindo completamente de Serra Azul. Dirigi por 45 minutos, sem pensar, sem planejar, apenas me movendo, porque ficar parada parecia morrer. Eventualmente, estacionei no pátio de um motel na periferia de uma cidade que mal reconheci. Chamava-se Pousada Pinheiral, um prédio baixo e marrom, com um letreiro de neon piscando e um estacionamento rachado. O quarto custava R$ 58 por noite. Paguei com meu cartão de débito, levei minha mala para dentro e sentei na beira de uma cama que cheirava a alvejante e cigarros velhos, naquela noite. Liguei para a única pessoa em que consegui pensar, minha amiga Vanessa Santos. Vanessa e eu trabalhamos juntas no hospital por anos antes de eu sair para cuidar do meu pai. Ela era supervisora de faturamento, mãe solteira de 2 filhos, e o tipo de mulher que te daria seu último real e depois encontraria uma maneira de rir por estar sem dinheiro. Quando ela atendeu o telefone e ouviu minha voz, soube imediatamente que algo estava errado. Contei tudo a ela. O testamento, a casa, os 44 milhões, as palavras de Mariana, as malas, o motel. Contei tudo em um fluxo longo, ofegante e quebrado, e quando terminei a linha, ficou em silêncio por um longo momento. Arrume suas coisas, disse Vanessa com firmeza. Você vem ficar comigo esta noite. Tentei protestar, disse que não queria ser um fardo. Disse que era tarde, disse que daria um jeito. Ela me interrompeu. Camila, você não é um fardo. Você é minha amiga. Agora entre no seu carro e venha aqui. O quarto de hóspedes é pequeno e os lençóis não combinam, mas a porta tem uma fechadura, e ninguém nesta casa jamais lhe dirá que você não significa nada. Dirigi até o apartamento de Vanessa em Valinhos, um município a cerca de 30 minutos de Serra Azul. Ela estava esperando na porta de pijama, segurando uma xícara de chá. Ela me abraçou antes que eu pudesse dizer uma palavra. Um abraço de verdade, do tipo que te mantém inteira quando tudo dentro de você está desmoronando. Ela me levou para dentro, me mostrou o quarto de hóspedes, colocou toalhas limpas na cama e me disse para dormir. Deitei naquele pequeno quarto, naquela pequena cama em uma casa que não era minha, e me permiti sentir tudo o que estava segurando. O luto por perder meu pai, a traição de minha irmã, o choque de ser expulsa da minha própria vida, com menos cerimônia do que um inquilino sendo despejado. E por baixo de tudo isso, uma pergunta que queimava como carvão em brasa no meu peito. Por que, papai? Por que você não me deixou nada?
Passei os 2 primeiros dias no apartamento de Vanessa em uma névoa tão espessa que mal conseguia funcionar. Dormi por 12, às vezes 14 horas seguidas, não por descanso, mas por evitação. Quando estava dormindo, não precisava pensar no testamento, ou nas palavras de Mariana, ou no quarto vazio do meu pai, ou no fato de que minha vida inteira havia sido desmantelada em uma única tarde. O sono era o único lugar onde nada daquilo era real. Vanessa me deu espaço, mas também me deu estrutura. Ela se certificou de que eu comesse mesmo quando eu dizia que não estava com fome. Ela colocava uma xícara de café na mesa de cabeceira todas as manhãs e batia suavemente na porta até que eu respondesse. Na segunda noite, ela sentou-se ao meu lado na cama de hóspedes e disse algo que eu precisava ouvir. Você tem permissão para desmoronar Camila, mas não tem permissão para desaparecer. O mundo ainda precisa de você nele, mesmo que sua irmã seja cega demais para ver isso. Essas palavras abriram algo dentro de mim, não cura exatamente, mas como o primeiro feixe de luz, através de uma porta que eu estava pressionando fechada com ambas as mãos. Sentei-me naquela noite e me olhei no espelho pela primeira vez em dias. Meus olhos estavam inchados. Minha pele estava opaca, meu cabelo estava emaranhado e achatado contra minha cabeça. Eu parecia uma mulher que havia sido esvaziada e deixada para trás, e de muitas maneiras. Eu tinha sido. No terceiro dia, forcei-me a tomar um banho, me vestir e sentar à mesa da cozinha como um ser humano funcional. Os filhos de Vanessa, um menino de 10 anos chamado Felipe e uma menina de 7 anos chamada Paloma, estavam comendo cereal antes da escola. Disseram-lhes apenas que eu era uma amiga que estava passando um tempo ali. Paloma olhou para mim com grandes olhos castanhos e disse: Você parece triste, tia Camila. Quer colorir comigo depois da escola? Quase desabei ali mesmo. A bondade de uma menina de 7 anos me desmontou mais rápido do que a crueldade da minha própria irmã jamais poderia. Consegui sorrir e disse a ela que adoraria. Naquela manhã, enquanto as crianças estavam na escola e Vanessa no trabalho, sentei-me sozinha no apartamento e tentei fazer um balanço da minha vida. Minha conta bancária tinha pouco menos de R$ 8.000 economias que construí lentamente ao longo de anos de vida modesta. Meu carro era velho, mas quitado. Eu tinha um diploma e experiência de trabalho e uma sólida reputação no hospital. Eu poderia ligar para meu antigo supervisor e perguntar sobre voltar a trabalhar em tempo integral. Praticamente falando, eu não estava desamparada. Eu poderia reconstruir, mas emocionalmente eu era um caco. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto de Mariana calmo e frio, parada no corredor da casa da nossa infância, me dizendo que eu não significava nada. Toda vez que ouvia uma porta se fechar, meu coração pulava. Toda vez que meu telefone vibrava, eu o verificava instintivamente, esperando talvez que minha irmã tivesse ligado para se desculpar. Ela nunca ligou. Eu também pensava no meu pai. Pensava nele constantemente. Relembrava cada conversa, cada momento de silêncio. Cada vez que ele me olhava durante seus períodos de lucidez e dizia coisas que pareciam carregadas de significado. Um momento em particular continuava a surgir. Foi cerca de 6 meses antes de ele morrer, durante um de seus períodos mais claros. Estávamos sentados na varanda ao entardecer, observando a luz desaparecer sobre o lago, e ele se virou para mim com olhos notavelmente focados, quase ferozes. Camila, ele havia dito, preciso que você confie em mim. Não importa o que aconteça, não importa como pareça, confie em mim. Eu nunca te deixei para trás e não vou começar agora. Na época, eu presumi que ele estava falando sobre sua doença, sobre o fato de que a demência o estava afastando lentamente de mim. Eu havia apertado sua mão e dito que confiava nele completamente. Mas agora, sentada na cozinha de Vanessa, 3 dias depois de ser expulsa da minha própria casa sem nada, essas palavras tomaram uma forma diferente. Eu não sabia qual era essa forma ainda. Apenas sabia que algo não se encaixava. Meu pai não era um homem descuidado.
Ele era metódico, deliberado, preciso. Ele construiu um império de 44 milhões de reais, prestando atenção aos detalhes. Ele não teria tomado uma decisão sobre seu patrimônio, uma decisão que afetava suas duas filhas, sem pensar em todos os ângulos possíveis. Então, por que ele deixaria tudo para Mariana, uma filha que mal esteve presente, que não demonstrou nada além de ressentimento e ganância durante a maior parte de sua vida adulta, e não deixaria nada para mim, a filha que abriu mão de tudo para estar ao seu lado? Não fazia sentido? E quanto mais eu pensava sobre isso, menos sentido fazia. Na quarta manhã, meu telefone tocou. O número na tela era um que eu reconhecia, mas não esperava ver. Era o escritório de Tadeu Cordeiro. Meu pulso acelerou quando atendi. Senhorita Silva, disse a voz do outro lado. Não era o próprio Tadeu, mas sua assistente. Uma mulher chamada Paulette, com um tom caloroso e profissional. O Dr. Cordeiro está solicitando uma reunião particular com você o mais breve possível. Ele me pediu para enfatizar que este assunto é urgente e que se refere diretamente ao espólio de seu pai. Fiquei na cozinha de Vanessa segurando o telefone com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Uma reunião sobre o quê? O testamento já foi lido. Não tenho liberdade para discutir os detalhes por telefone. Senhorita Silva, mas o Dr. Cordeiro foi muito específico. Ele disse que você gostaria de ouvir isso. Você pode vir hoje. Olhei para o relógio. Eram 9h15 da manhã. O escritório de Tadeu ficava a cerca de 40 minutos de distância. Posso estar aí às 10h30, eu disse. Funciona perfeitamente. Avisarei ao doutor. Cordeiro. Depois que desliguei, fiquei parada por um minuto inteiro, minha mente acelerada. O que o advogado poderia querer me dizer que já não tivesse sido dito naquela sala de conferências? O testamento era claro. Mariana ficava com tudo. Eu não ficava com nada. Não havia pontas soltas, nem ambiguidades, nem notas de rodapé, a menos que houvesse. Vesti-me rapidamente com as melhores roupas que havia embalado, uma blusa azul marinho e calças escuras, o mesmo traje que usei na primeira leitura. Deixei um bilhete para Vanessa na bancada da cozinha, peguei minhas chaves e dirigi para São Paulo com as janelas abertas e o rádio desligado. A viagem pareceu diferente desta vez. 4 dias atrás. Eu havia percorrido essa rota ao lado de Mariana e Ricardo, temendo o que estava por vir. Desta vez eu estava sozinha e senti algo que não sentia desde que meu pai morreu. Curiosidade. Algo sobre a urgência na voz de Paulette. A insistência de Tadeu, o fato de ele querer se encontrar comigo em particular, não com Mariana, havia despertado algo no meu peito. Era pequeno e frágil, como um fósforo aceso em um quarto escuro, mas estava lá. Cheguei ao prédio do escritório às 10h22. Subi de elevador até o 14º andar, anunciei-me com Paulette na recepção e fui levada à mesma sala de conferências, onde o testamento fora lido 4 dias antes. A mesa de mogno brilhava sob as luzes do teto. A cidade se estendia abaixo através das altas janelas. Desta vez não havia Mariana, nem Ricardo, nem lenços de seda no bolso ou blazers de grife. Apenas eu, meu coração batendo e uma sala vazia. Tadeu Cordeiro entrou um momento depois, carregando uma pasta de couro que era mais grossa do que a que ele usara na primeira leitura. Ele fechou a porta cuidadosamente atrás de si, sentou-se à minha frente e cruzou as mãos sobre a mesa. Obrigado por vir tão rápido, Camila, ele disse. E pela primeira vez desde que conheci este homem, ele sorriu. Não um sorriso educado e profissional. Um sorriso de verdade, caloroso e conhecedor, como alguém que guardou um segredo por muito tempo e finalmente teve permissão para revelá-lo. Imagino que os últimos dias tenham sido extremamente difíceis para você. Ele continuou. Pode-se dizer que sim, eu disse em voz baixa. Ele assentiu. Antes de começarmos, preciso lhe fazer uma pergunta. Sua irmã, Mariana, entrou em contato com você desde a leitura do testamento. Não, eu disse.
Ela me disse para sair de casa e nunca mais voltar. Tadeu recostou-se na cadeira e exalou lentamente pelo nariz. Então ele abriu a pasta de couro e colocou um documento na minha frente. Bom, ele disse, porque há algo que sua irmã não sabe. E o que estou prestes a lhe mostrar vai mudar tudo. Olhei para o documento na mesa à minha frente. Tinha várias páginas impresso em papel jurídico pesado e o cabeçalho dizia: Adendo ao último testamento de Horácio Benjamin Silva. Abaixo do cabeçalho havia uma data que me fez prender a respiração. O adendo fora assinado 9 meses antes do falecimento do meu pai, durante um período em que seus médicos confirmaram que ele ainda tinha plena capacidade legal e de tomada de decisão. O que é isso? Perguntei minha voz mal passando de um sussurro. Tadeu se inclinou para a frente com uma expressão calma e deliberada. Esta Camila é a parte do testamento que sua irmã não ficou tempo suficiente para ouvir. E sinceramente mesmo que tivesse ficado. Não era para ela ouvir ainda não. Ele fez uma pausa, deixando o peso daquela frase assentar na sala. Seu pai veio até mim há 14 meses, com instruções muito específicas. Ele queria reestruturar seu testamento de uma maneira que a maioria dos advogados consideraria não convencional. Ele queria testar o caráter de suas filhas. Não com palavras, não com perguntas, mas com ações. Ele queria ver o que Mariana faria quando acreditasse que tinha tudo, e queria ver o que você faria quando acreditasse que não tinha nada. Minhas mãos tremiam. Pressionei-as contra a mesa para firmá-las. O testamento que li em voz alta na segunda-feira, aquele que parecia deixar a casa, e todo o patrimônio de 44 milhões de reais para Mariana, é real. É um documento legal legítimo, mas é apenas uma parte de uma estrutura de duas partes. Este adendo é a segunda parte, e ele substitui a primeira sob condições específicas. Ele bateu no documento à minha frente. Seu pai estabeleceu o que é chamado de fideicomisso revogável condicional. A casa e os 44 milhões foram colocados neste fideicomisso antes de sua morte. O documento que li na segunda-feira nomeia Mariana como a beneficiária aparente, mas o fideicomisso contém uma cláusula. Uma cláusula muito cuidadosamente redigida que governa como e se essa herança é realmente distribuída. Balancei a cabeça lentamente. Não entendo. Tadeu tirou os óculos e os limpou com um pano do bolso. Um hábito que eu aprenderia mais tarde, que ele fazia sempre que estava prestes a dar informações críticas. A cláusula declara o seguinte: se dentro de 30 dias após a leitura do testamento, Mariana acolher Camila para permanecer na casa da família e concordar em compartilhar o patrimônio igualmente, então o fideicomisso se dissolve e a herança passa para Mariana como descrito no testamento primário. Ela fica com a casa. Ela fica com o dinheiro tudo. Ele colocou os óculos de volta no rosto e me olhou com firmeza. No entanto, se Mariana se recusar a compartilhar o patrimônio, ou se ela forçar Camila a desocupar a casa da família, ou se ela demonstrar, através de suas ações, que abandonou os laços familiares em favor do ganho pessoal, então a cláusula condicional é acionada e todo o fideicomisso, a casa, o terreno, os 44 milhões de reais, cada centavo reverte para você, Camila, como única e final beneficiária. A sala ficou em silêncio. Não silenciosa, muda. O tipo de silêncio que ressoa em seus ouvidos e pressiona contra seu peito. Olhei para Tadeu e ele olhou de volta para mim, e por vários segundos nenhum de nós se moveu. Meu pai fez isso. Finalmente consegui dizer. Ele fez, e com um cuidado extraordinário. Ele passou horas neste escritório, trabalhando nos detalhes legais. Ele trouxe seu médico para certificar sua competência mental no momento da assinatura. Ele gravou uma declaração em vídeo confirmando suas intenções. Ele não deixou nada ao acaso, Camila, porque sabia exatamente o que estava em jogo. Senti algo se acumulando atrás dos meus olhos, não lágrimas, algo mais profundo. Uma pressão que era partes iguais de luto e revelação.
Meu pai não me esqueceu. Ele não me abandonou. Ele construiu um teste elaborado preciso e profundamente pessoal, e Mariana falhou nele em menos de 48 horas. A mais, Tadeu continuou. Ele pegou na pasta e tirou um envelope lacrado. Era de cor creme, ligeiramente enrugado nas bordas, e na frente, na caligrafia inconfundível do meu pai, havia uma única palavra: Camila. Horácio me pediu para lhe dar esta carta apenas se a cláusula condicional fosse acionada. Ele a escreveu no mesmo dia em que assinou o adendo. Ele disse que você precisaria dela. Peguei o envelope com as duas mãos. Meus dedos ainda tremiam. Virei-o passando o polegar sobre o lacre e então o abri cuidadosamente, desdobrando 2 páginas de papel pautado cobertas pela caligrafia do meu pai. Trêmula, mas legível. Cada palavra pressionada com força na página, como se ele estivesse determinado a fazer cada letra contar. A carta começava simplesmente: Minha querida Camila, se você está lendo isso, então as coisas aconteceram exatamente como eu temia. Sinto muito. Não pelo que fiz com o testamento. Sinto muito que sua irmã tenha provado que eu estava certo. Tive que parar de ler por um momento. Pressionei a carta contra meu peito e fechei os olhos. Tadeu sentou-se em silêncio, dando-me espaço, entendendo sem que precisasse ser dito que este era um momento que exigia reverência. Depois de um minuto, continuei. Sei que os últimos dias te machucaram. Sei que você provavelmente pensou que eu me esqueci de você ou que não te amava o suficiente. Mas, Camila, você é a razão pela qual eu aguentei tanto tempo. Você foi a razão pela qual eu lutei contra a névoa todas as manhãs. Cada momento claro que tive, cada segundo de lucidez, passei pensando em você e em como garantir que você fosse cuidada depois que eu partisse. Não deixei tudo para Mariana, porque a amo mais. Fiz isso porque precisava saber. Precisava saber se ela faria a coisa certa. Se olharia para sua irmã, a mulher que abriu mão de anos de sua vida para cuidar do pai delas e escolheria a bondade. Escolheria a família. Escolheria o amor. Eu esperava com tudo em mim que ela fizesse, mas eu a conhecia, Camila. Eu conhecia o coração dela e me preparei para a verdade. Você me deu tudo. Você me deu seu tempo, sua paciência, sua força, sua ternura. Você me manteve inteiro quando eu estava desmoronando. Você me lembrou do meu nome quando eu não conseguia me lembrar dele. Você cantou para mim as mesmas músicas que sua mãe costumava cantar. Você nunca me fez sentir como um fardo, e por isso eu lhe devo um dia mais do que propriedades, mais do que qualquer número em um extrato bancário. Eu lhe devo minha gratidão e meu respeito. Fique com a casa. Fique com a empresa. Fique com o dinheiro. Mas mais do que isso, fique com a paz de saber que seu pai viu você. Cada sacrifício, cada noite sem dormir, cada ato silencioso de amor, eu vi tudo. E estou orgulhoso de você, Camila. Mais orgulhoso do que qualquer palavra em uma página poderia expressar. Viva com ousadia. Proteja seu coração. E se sua irmã um dia vier a você pedindo perdão, faça o que sua mãe teria feito. Não o que é fácil, não o que parece bom, mas o que é certo. Todo o meu amor para sempre. Papai. Coloquei a carta sobre a mesa e chorei. Não silenciosamente, não graciosamente. Chorei da maneira como uma pessoa chora quando carrega um peso por anos e alguém finalmente diz que pode colocá-lo no chão. Tadeu me passou uma caixa de lenços e não disse nada. Ele simplesmente sentou-se comigo, uma testemunha do momento em que tudo o que eu acreditava sobre meu pai não foi apenas restaurado, mas elevado. Meu pai não me esquecera. Ele nunca me esquecera. Mesmo quando a doença lhe tirou as memórias, a identidade, a capacidade de reconhecer as pessoas que amava. Horácio Silva encontrou uma maneira de proteger sua filha mais nova do além-túmulo.
Ele antecipou a crueldade de Mariana. Ele planejou para isso. E ele se certificou de que quando a poeira baixasse, a pessoa certa estivesse de pé. Depois de vários minutos, me recompus e olhei para Tadeu. O que acontece agora? Perguntei. Ele fechou a pasta e cruzou as mãos. Agora, eu começo o processo de execução da cláusula condicional. O fideicomisso reverte para você com efeito imediato. A casa, o terreno, as participações na empresa, as contas bancárias. Tudo. Vou protocolar a documentação necessária no tribunal e nas instituições financeiras nas próximas 48 horas. Mariana será notificada formalmente por correspondência legal. Ela ainda não sabe. Não, ela não tem ideia de que este adendo existe. Ela nunca perguntou sobre disposições adicionais. Ela nunca leu o documento completo. Ela ouviu o que queria ouvir e saiu da sala. Seu pai previu isso também. Sentei-me com isso por um longo tempo. O silêncio na sala era diferente agora. Não estava vazio. Estava cheio, transbordando com a presença de um homem que me amou mais do que eu jamais imaginei. A viagem de volta para o apartamento de Vanessa parecia viajar através de um sonho. A rodovia se estendia à minha frente familiar e comum, mas tudo no mundo parecia diferente agora. A luz do sol era mais nítida. As cores eram mais vivas. As árvores ao longo da estrada pareciam mais altas, como se a própria paisagem tivesse se deslocado para dar espaço a essa nova realidade. Eu era a única beneficiária do espólio de Horácio Silva. A casa, o terreno, os 44 milhões de reais, tudo pertencia a mim. Entrei no estacionamento do condomínio, desliguei o motor e fiquei no carro por quase 20 minutos. Eu não estava pensando no dinheiro. Estava pensando na carta. Continuei virando as palavras do meu pai em minha mente. Cada frase um fio em uma tapeçaria que eu não sabia que ele estava tecendo. Ele me viu. Através da névoa da confusão do lento apagamento de sua mente, ele me viu. E ele usou qualquer clareza que lhe restava para construir uma estrutura que me protegeria muito depois que ele se fosse. Quando finalmente entrei, Vanessa estava na cozinha preparando o jantar. O apartamento cheirava a alho e limão, e Felipe e Paloma estavam na mesa fazendo o dever de casa. Vanessa olhou para o meu rosto e largou a colher de pau que estava segurando. O que aconteceu? Ela perguntou. Contei tudo a ela. O adendo à cláusula condicional à carta. Expus tudo na mesa da cozinha dela enquanto ela ficava do outro lado, com as mãos cobrindo a boca, os olhos se arregalando a cada frase. Quando terminei, ela baixou as mãos e balançou a cabeça lentamente. Seu pai, disse ela em voz baixa, era um gênio. Assenti. Ele era. E sua irmã não tem ideia. Ainda não. A Vanessa sentou-se à minha frente e por um momento apenas nos olhamos. Então, ela estendeu a mão sobre a mesa e pegou a minha. Camila, isso não é apenas sobre dinheiro. Você entende isso certo. Isso é sobre um homem que te amou o suficiente para pensar 5 passos à frente da pessoa que ele sabia que tentaria te machucar. Ele não te deixou apenas uma herança. Ele te deixou uma prova. Ela estava certa. O dinheiro era significativo, transformador e estonteante. Mas o verdadeiro presente era o conhecimento de que meu pai nunca duvidou de mim. Nunca me ignorou. Nunca me valorizou menos do que Mariana. Ele jogou um jogo mais longo do que qualquer um de nós imaginava, e as apostas não eram financeiras, eram morais. Nos 2 dias seguintes, Tadeu Cordeiro agiu com a eficiência silenciosa de um homem que se preparava para este momento há mais de um ano. Ele protocolou os documentos necessários no juízo de sucessões, iniciou a transferência do fideicomisso e notificou as instituições financeiras que detinham os ativos do meu pai. Ele também contatou o Conselho de Administração da Logística Silva e os informou que o controle acionário da empresa agora pertencia a mim, Camila Elaine Silva, conforme os termos do fideicomisso condicional.
Ele me ligou na segunda noite para dar uma atualização. As transferências estão ocorrendo sem problemas, disse ele. O tribunal revisou o adendo à certificação do médico e a declaração em vídeo e considerou que tudo estava em ordem. Não haveria atrasos nem contestações legais. O testamento de Horácio Silva era a prova de falhas. Mais uma coisa, disse Tadeu antes de desligar. Enviarei a notificação formal para Mariana por correio oficial amanhã de manhã. Ela a receberá na propriedade em Serra Azul. Fiz uma pausa. Como você acha que ela vai reagir? Houve uma pausa, e então Tadeu fez um som que me surpreendeu. Ele riu. Foi baixo e breve, mas inconfundível. Eu acho, disse ele com cuidado, que sua irmã está prestes a ter uma manhã muito educativa. Naquela noite, sentei-me no quarto de hóspedes no apartamento de Vanessa e reli a carta do meu pai pela quarta vez. Cada leitura revelava algo novo, algum matiz de significado que eu havia perdido antes. A linha que ficou comigo por mais tempo foi o último conselho que ele me deu. Se sua irmã um dia vier a você pedindo perdão, faça o que sua mãe teria feito. Não o que é fácil, não o que parece bom, mas o que é certo. Pensei na minha mãe, nas histórias que meu pai me contara. Leonor Silva era, segundo todos os relatos, uma mulher de graça extraordinária. Ela perdoava facilmente, amava profundamente. Acreditava que as pessoas mereciam segundas chances, mesmo quando não as mereciam. Meu pai admirava essa qualidade nela, embora ele mesmo fosse mais pragmático, mais reservado. Ele queria que eu tivesse o coração dela, mesmo que também tivesse a espinha dorsal dele. Na manhã do quinto dia, após meu despejo da casa, tudo mudou. Eu estava sentada na cozinha de Vanessa, comendo torradas e procurando vagas de emprego no meu celular, quando meu telefone tocou. O identificador de chamadas exibia um número que eu não via há anos. O telefone fixo da casa em Serra Azul, a casa que agora legalmente me pertencia. Olhei para o telefone por 3 toques antes de atender. Camila. A voz de Mariana era diferente. A suavidade se fora, o controle se fora. Em seu lugar havia algo cru, algo irregular, algo que soava muito como medo. Camila, o que está acontecendo? Acabei de receber um pacote de Tadeu Cordeiro. Papéis legais, documentos de transferência. Algo sobre um fideicomisso condicional. Não entendo nada disso. O que está acontecendo? Fechei os olhos e respirei fundo. Você leu os documentos. Eu? Eu os folheei. Eles não fazem sentido. Dizem que o fideicomisso está sendo transferido. Dizem que o beneficiário mudou. Mencionam um adendo que eu nunca vi. Camila, isso é algum tipo de erro. Não é um erro, Mariana. Houve uma pausa do outro lado da linha. Eu podia ouvir Ricardo ao fundo, sua voz aguda e urgente, fazendo perguntas que eu não conseguia entender completamente. Então Mariana falou novamente, sua voz mais alta, mais fina. Você está dizendo que o papai mudou o testamento. Está dizendo que ele te deixou algo afinal. Estou dizendo que ele me deixou tudo. O silêncio que se seguiu foi tão completo que pareceu que a linha havia caído. Então ouvi um som que nunca tinha ouvido da minha irmã antes, um suspiro curto e estrangulado, o som de uma pessoa cujo plano inteiro acaba de desmoronar sob seus pés como um chão cedendo. Isso não é possível, disse ela. O testamento foi lido. Eu estava lá. Tudo foi deixado para mim. Você estava lá, eu disse. Mas não ficou e não leu o documento completo. Havia um adendo. Mariana, uma cláusula condicional que o papai colocou especificamente porque queria ver o que você faria. O que eu faria? Do que você está falando? Ele queria ver se você faria a coisa certa. Se você compartilharia o patrimônio comigo. Se você me deixaria ficar em casa. Se você escolheria a família em vez do dinheiro. Outro silêncio.
Eu podia ouvir Mariana respirando rápido e superficialmente. E você não o fez, continuei. Você me disse para sair. Você me disse que eu não significava nada. Você me deu 3 dias para embalar minha vida inteira em caixas e desaparecer. E quando você fez isso, acionou a cláusula. O fideicomisso reverteu para mim. A casa, a empresa, os 44 milhões de reais, tudo. Ouvi um som que poderia ter sido um soluço ou uma praga abafado e indistinto. Então a voz de Ricardo veio pelo telefone aguda e agressiva. Agora escute aqui, Camila. Isso é claramente algum tipo de manipulação legal. Nós vamos lutar contra isso. Temos direitos. Contrataremos nosso próprio advogado e contestaremos o testamento. Você pode tentar, eu disse. Você pode tentar? Eu. E me surpreendi com a firmeza da minha voz. Mas devo lhe dizer que o adendo foi assinado perante um médico que certificou a capacidade do meu pai. Há uma declaração em vídeo. Há testemunhas e o Tribunal de Inventário já aceitou o processo. Tadeu Cordeiro não comete erros. Ricardo gaguejou algo que não conseguia entender e então a linha ficou em silêncio. Mariana voltou e sua voz havia mudado novamente. O medo ainda estava lá, mas agora estava coberto por outra coisa: desespero. Camila, disse ela, precisamos conversar pessoalmente, por favor. Respirei fundo e devagar. Vou pensar sobre isso. Eu disse e desliguei o telefone. Mariana ligou mais 4 vezes naquele dia. Eu não atendi. Cada chamada foi para a caixa postal. E cada mensagem era progressivamente mais frenética. A primeira foi curta e profissional. Mariana insistindo que houve um mal-entendido e solicitando uma reunião. A segunda estava mais trêmula, sua voz subindo de tom, enquanto ela pedia para eu ligar de volta, por favor. A terceira foi de Ricardo, tentando um tom de autoridade calma, afirmando que pretendiam procurar aconselhamento jurídico e que eu não deveria tomar nenhuma decisão precipitada. A quarta foi Mariana novamente tarde da noite, e desta vez ela estava chorando. Camila, por favor. Você não entende. Temos dívidas reais. Devemos dinheiro a pessoas. Estávamos contando com isso. Estou te implorando, apenas fale comigo. Ouvi aquela mensagem de voz sentada na beira da cama de hóspedes no apartamento de Vanessa e senti algo inesperado. Não satisfação, não triunfo. Algo mais próximo da tristeza. Porque por baixo do pânico e dos gritos, eu podia ouvir a voz de uma mulher que construiu sua vida inteira sobre uma base de areia e estava vendo a maré subir. Na manhã seguinte, Tadeu Cordeiro ligou com uma atualização. Mariana e Ricardo foram ao seu escritório sem avisar, exigindo vê-lo. Sua assistente Paulette os informou que eles não tinham hora marcada, mas eles se recusaram a sair. Tadeu concordou em falar com eles brevemente, e o que se seguiu, ele me disse, foi uma das conversas mais memoráveis de sua carreira jurídica. Sua irmã sentou-se à minha frente na mesma mesa onde o testamento foi lido, disse Tadeu. Ela exigiu saber como isso era possível. Acusou-me de adulterar os documentos. Acusou você de manipular seu pai durante a doença dele. Ameaçou com uma ação legal. Ela levantou a voz. Ele fez uma pausa. E então eu lhe fiz uma pergunta simples. Eu disse: Mariana, você ao menos leu o testamento? O testamento completo. Todas as páginas, todas as disposições, todas as cláusulas. O que ela disse? Ela empalideceu, Camila. Seu rosto perdeu todo o traço de cor. Ela olhou para mim como um estudante que acabou de perceber que estava lendo o livro didático errado durante todo o semestre. E então ela disse muito baixinho não. Recostei-me na cadeira e deixei essa imagem se assentar em minha mente. A mulher que entrou na leitura do testamento com tanta confiança, que apertou a mão de Tadeu, como se estivesse fechando um negócio, que saiu daquela sala sem sequer olhar para trás para a irmã.
Aquela mulher nunca se deu ao trabalho de ler o documento completo que determinava o destino de um patrimônio de 44 milhões de reais. Ela ouviu o que queria ouvir e presumiu que o resto não importava. Tadeu continuou. Então eu expliquei a ela a cláusula condicional em detalhes. Mostrei-lhe o adendo à estrutura do fideicomisso, as condições de acionamento. Mostrei a ela a certificação do médico. Eu toquei a declaração em vídeo de seu pai. Você tocou o vídeo. Eu toquei. Seu pai gravou uma declaração de 3 minutos neste mesmo escritório, sentado na cadeira em que você sentou na semana passada, no vídeo. Ele olhou diretamente para a câmera e disse o seguinte: Eu sou Horácio Benjamin Silva. Estou em sã consciência e estou fazendo essas disposições por minha própria vontade. Tenho 2 filhas e amo as duas, mas observei uma delas sacrificar tudo por esta família e observei a outra levar tudo sem gratidão. Este testamento é minha lição final para ambas. Rezo para que Mariana me prove que estou errado. Mas se ela não o fizer, então, Camila deve ser protegida. Coloquei a mão sobre a boca. Eu podia ouvir a voz dele naquelas palavras, a cadência lenta e deliberada de Horácio Silva, um homem que escolhia cada palavra como se estivesse assentando tijolos. Quando o vídeo terminou, disse Tadeu, sua irmã ficou muito quieta por um longo tempo. E sua irmã ficou muito quieta. Ricardo estava andando de um lado para o outro atrás dela, resmungando sobre processos e fraudes, mas Mariana não se moveu. Ela apenas ficou ali, olhando para a tela onde a imagem de seu pai estivera. E então? E então ela me perguntou se havia alguma maneira de reverter isso. Eu disse a ela que não. A cláusula havia sido acionada. O fideicomisso havia revertido. O tribunal havia aceitado o processo. O patrimônio agora pertence a você, Camila, total e irrevogavelmente. O que Ricardo fez? Ricardo exigiu saber se havia base para uma contestação legal. Eu disse a ele que o testamento havia sido executado com total conformidade legal, testemunhado por 2 partes independentes, apoiado por certificação médica e uma declaração em vídeo, e protocolado no Tribunal de Inventário. Eu disse a ele que ele era bem-vindo a contratar um advogado e entrar com uma contestação, mas que, na minha opinião profissional, tal contestação seria cara demorada e, em última análise, sem sucesso. Tadeu fez outra pausa. Ricardo não aceitou isso bem. Ele me chamou de vários nomes que não vou repetir. Derrubou a cadeira ao sair e marchou para o elevador. Mariana o seguiu em silêncio. Após essa ligação, sentei-me à mesa da cozinha de Vanessa e olhei para a parede por um longo tempo. Pensei em Mariana naquela sala de conferências, assistindo ao vídeo de nosso pai, ouvindo-o descrever a diferença entre suas 2 filhas em linguagem clara e inflexível. Aquilo deve ter sido devastador, mesmo para alguém tão endurecido quanto Mariana. Ouvir seu próprio pai dizer que esperava o pior de você e que estava certo deve ter cortado fundo, mas eu não podia deixar a simpatia anular a verdade. Mariana teve uma chance. O testamento foi projetado como um teste, e foi o teste mais simples imaginável. Seja gentil com sua irmã. Compartilhe o que lhe foi dado. Deixe-a ficar na casa onde cuidou de seu pai. Era tudo o que ela tinha que fazer e ela escolheu, em vez disso, olhar nos meus olhos e me dizer que eu não significava nada. Naquela tarde, fiz algo que vinha adiando. Liguei para o Departamento de Recursos Humanos do Hospital Regional e perguntei sobre retornar ao emprego em tempo integral. A mulher com quem falei, uma supervisora chamada Grace Devereux, lembrou-se de mim imediatamente. Camila Silva, disse ela calorosamente. Sentimos sua falta por aqui. Soube do seu pai. Sinto muito. Conversamos por cerca de 20 minutos e, no final da conversa, Grace me ofereceu uma posição no Departamento de Gestão do Ciclo de Receitas, um cargo acima do meu anterior, começando no mês seguinte. O salário era de R$ 6.500 por mês. Aceitei imediatamente. Independentemente do que estava acontecendo com o patrimônio, eu precisava de estrutura. Precisava de propósito.
Precisava de algo que fosse meu, algo que eu tivesse conquistado por competência e esforço, não por herança. Naquela noite, Vanessa chegou em casa do trabalho e me encontrou sentada à mesa com um bloco de notas cheio de listas. Coisas que eu precisava fazer ligações, que precisava fazer planos, que precisava formar. Ela largou a bolsa e olhou para o bloco de notas, depois para mim. Você parece diferente, disse ela. Diferente como você mesma de novo. Eu sorri. Foi o primeiro sorriso de verdade que consegui dar em mais de uma semana. Ela se sentou à minha frente e conversamos por horas sobre o futuro, sobre o patrimônio, sobre o que eu queria fazer com o dinheiro e a empresa e a casa. Eu disse a ela que ainda não tinha resolvido a maior parte, mas que sabia de uma coisa com certeza. Eu estava voltando para a Serra Azul. Estava voltando para a casa. Não por causa do dinheiro, mas porque aquela casa era o último lugar onde estive com meu pai. E era o lugar onde me sentia mais viva. Vanessa estendeu a mão sobre a mesa e apertou a minha. Quando você for, apenas lembre-se de quem você é, Camila. Não deixe o dinheiro te mudar e não deixe sua irmã te culpar a ponto de esquecer o que ela fez. Naquela noite, li a carta do meu pai mais uma vez antes de dormir. Sua caligrafia trêmula e irregular parecia diferente para mim. Agora não fraca, mas determinada. Cada letra era um pequeno ato de vontade, pressionado no papel por um homem que estava perdendo tudo, mas se recusava a perder sua filha. Dobrei a carta, cuidadosamente. Coloquei-a de volta em seu envelope e a enfiei no bolso da camisa de flanela do meu pai, a verde, com o colarinho puído. Então fechei os olhos e dormi mais pacificamente do que em meses. Mariana apareceu no apartamento de Vanessa em uma manhã de sexta-feira, 5 dias depois de eu ter sido expulsa de casa. Eu estava na cozinha servindo uma xícara de café quando ouvi a batida. Vanessa já estava no trabalho e as crianças na escola, então eu estava sozinha. Abri a porta e encontrei minha irmã parada no patamar com uma blusa amassada e calças que pareciam ter sido usadas para dormir. Seu cabelo, geralmente impecável, estava preso em um coque bagunçado. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Ao lado dela, um passo atrás, como uma sombra, estava Ricardo. Seu maxilar estava cerrado e seus braços cruzados sobre o peito. Por um longo momento, ninguém falou. Apenas ficamos ali separados pelo limiar de uma porta que não era minha, em um prédio que não era meu, vivendo uma vida que não deveria ter sido necessária se minha própria família tivesse me tratado com a menor medida de decência. Podemos entrar? Perguntou Mariana. Sua voz era fina, sua albuz, desprovida de sua agudeza usual. Cogitei dizer não. Cogitei fechar a porta, trancá-la, voltar para o meu café e deixá-la naquele patamar até que ela entendesse como era ser excluída. Mas algo me deteve. Talvez fossem as palavras do meu pai naquela carta. Talvez fosse a memória da minha mãe, uma mulher que, segundo todos os relatos, nunca recusou ninguém, nem mesmo as pessoas que a machucaram. Ou talvez fosse simplesmente o fato de que eu precisava ouvir o que Mariana tinha a dizer, não por ela, mas por mim. Deixei-os entrar. Eles se sentaram no sofá da pequena sala de estar. Eu me sentei na poltrona em frente a eles. A mesa de centro entre nós continha uma pilha de livros de colorir da Paloma e uma caneca de cerâmica que dizia Melhor Mãe do Mundo. O contraste entre o calor daquela sala e a frieza da conversa que estávamos prestes a ter era quase absurdo. Mariana falou primeiro. Conversei com Tadeu Cordeiro ontem. Ele me mostrou tudo. O adendo à cláusula do fideicomisso Ovídio. Assenti, mas não disse nada. Ele me disse que o patrimônio foi transferido para você, a casa, a empresa. As contas tudo, 44 milhões de reais. Isso está correto. Ela pressionou os lábios e olhou para as mãos que estavam firmemente cruzadas em seu colo. Camila, eu sei que cometi um erro. Deixei essas palavras pairarem no ar entre nós. Um erro.
Ela chamou de erro, como se tivesse acidentalmente colocado o endereço errado em um envelope ou pegado a saída errada na rodovia. O que ela fez não foi um erro. Um erro é não intencional. O que Mariana fez foi deliberado, calculado e cruel. Ela olhou nos meus olhos e me disse que eu não significava nada, depois me deu 3 dias para me apagar da casa onde passei 4 anos cuidando do nosso pai moribundo. Isso não foi um erro, foi uma escolha. Você me disse que eu não significava nada, eu disse. Você ficou no corredor da casa da nossa infância. A casa onde nossa mãe nos embalava para dormir, onde nosso pai se sentava na varanda e nos contava histórias sobre ela todas as noites por 20 anos, e você me disse para sair e nunca mais voltar. Mariana se encolheu. Eu estava sobrecarregada. Não estava pensando com clareza. Você estava pensando com muita clareza, Mariana. Você tinha tudo planejado. Você e Ricardo já tinham discutido o que fariam com a casa, com o dinheiro, antes mesmo de o papai ser enterrado. Eu ouvi você no telefone 2 semanas antes de ele morrer, falando sobre o patrimônio dele como se fosse uma carteira de ações que você estava esperando para sacar. A cor sumiu do rosto de Mariana. Ela não sabia que eu tinha ouvido aquela ligação. Ricardo se inclinou para a frente. Agora, espere aí, Camila. Viemos aqui de boa fé. Não estamos aqui para discutir o passado. Estamos aqui para discutir uma resolução que funcione para todos. Virei-me para olhá-lo, realmente olhá-lo, e vi algo que sempre suspeitei, mas nunca tive provas para confirmar. Ricardo estava com medo. Não de mim, mas da situação. Porque sem o patrimônio de Horácio Silva, Ricardo Ferraz não tinha nada. Nenhum império imobiliário. Nenhum. Negócio de desenvolvimento, nenhum portfólio. Apenas uma montanha de dívidas e um estilo de vida construído com tempo e dinheiro emprestados. Uma resolução, repeti. Que tipo de resolução você está sugerindo? Ricardo endireitou a postura. Uma divisão justa, 50 por 50. Você fica com 22 milhões, nós ficamos com 22 milhões. Nós abriremos mão da casa. Você pode ficar com ela. Você quer que eu lhe dê 22 milhões de reais? É justo, disse Ricardo. E sua voz tinha a qualidade suave e praticada de um homem que passou toda a sua carreira convencendo pessoas a concordar com negócios que só o beneficiavam. Mariana ainda é filha de Horácio. Ela tem legitimidade legal. Ela poderia contestar o testamento. Ela poderia, e eu disse calmamente, mas ela perderia. Tadeu Cordeiro disse isso a você mesmo. Ricardo abriu a boca para responder, mas Mariana o interrompeu. Camila, por favor. Sua voz falhou. Estamos com problemas sérios. Devemos mais de 700 mil reais em dívidas, cartões de crédito, uma segunda hipoteca no apartamento, um empréstimo comercial que Ricardo fez há 2 anos que deu errado. Estávamos contando com a herança para quitar tudo. Sem esse dinheiro, vamos perder tudo. O apartamento, os carros, tudo. Sentei-me com isso por um momento. 700 mil reais em dívidas. Enquanto eu estava em Serra Azul, dormindo 4 horas por noite, alimentando nosso pai com purê de maçã, administrando seus medicamentos, limpando-o quando a doença o fazia esquecer como controlar seu corpo. Mariana e Ricardo estavam no Rio de Janeiro, acumulando 700 mil reais em dívidas, vivendo uma vida que não podiam pagar, esperando que um homem moribundo os livrasse das consequências de suas próprias escolhas. Sinto muito que vocês estejam endividados, eu disse, e eu estava sendo sincera. Mas essa dívida não é minha responsabilidade. Vocês não a criaram cuidando do nosso pai, Cadrio. Vocês a criaram comprando coisas que não podiam pagar e fingindo ser pessoas que não são. Mariana me encarou. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, agora lentas e silenciosas. Estamos falando do nosso pai, sussurrou ela. Ele não teria querido isso. Ele não teria querido que estivéssemos brigando assim. Você está certa, eu disse. Ele não teria. É exatamente por isso que ele escreveu o testamento da maneira que fez. Ele te deu todas as chances, Mariana.
Tudo o que você tinha que fazer era me deixar ficar na casa e compartilhar o patrimônio. É isso. Essa era toda a tarefa. E você não conseguiu. Você não conseguiu se obrigar a me tratar como uma irmã, como um ser humano, como alguém que importava. A sala ficou em silêncio. A sala ficou em. O relógio na parede tic-taqueava. Os livros de colorir de Paloma estavam sobre a mesa entre nós, abertos em uma página de borboletas e arco-íris, um mundo muito mais simples e gentil do que aquele em que estávamos. Mariana enxugou os olhos com as costas da mão. Então é isso. Você vai levar tudo e me deixar sem nada do jeito que você acha que eu fiz com você? Essa pergunta me parou, porque ela estava certa de certa forma. Se eu ficasse com tudo e deixasse Mariana sem nada, estaria fazendo exatamente o que ela fez comigo. Estaria repetindo o ciclo e a lição do meu pai estaria perdida. Mas havia uma diferença crítica. Eu não busquei esse resultado. Eu não o planejei, não o desejei. Eu simplesmente vivi minha vida com integridade. Cuidei do meu pai com tudo cudim, o que tinha, e o testamento recompensou isso. Mariana fez o oposto, e o testamento respondeu de acordo. Ainda assim, as palavras do meu pai ecoavam em minha mente. Faça o que sua mãe teria feito. Não o que é fácil, não o que parece bom, mas o que é certo. Olhei para minha irmã. Olhei para a bagunça que ela fez de sua vida, o desespero em seus olhos, o tremor de suas mãos, e tomei uma decisão não por fraqueza, não por culpa, mas por um senso de justiça que eu acreditava que meu pai e minha mãe teriam respeitado. Não vou te dar 22 milhões, eu disse, e não vou fingir que o que você fez comigo foi aceitável. Você me machucou de maneiras que carregarei para o resto da vida. Mariana fechou os olhos. Mas também não vou deixar você se afogar. Não porque você merece, mas porque não sou o tipo de pessoa que assiste alguém se afogar mesmo quando tentaram me empurrar para baixo primeiro. Levantei-me e fui até a janela. O estacionamento abaixo era comum, cheio de carros comuns, pertencentes a pessoas comuns, vivendo vidas comuns. E por um momento, não desejei nada mais do que ser uma delas. Vou criar um fundo, eu disse. Eu. Gerenciado por Tadeu Cordeiro. Ele pagará suas dívidas todos os 700 mil reais e fornecerá a vocês uma mesada de 5 mil reais pelos próximos 5 anos, o suficiente para viver modestamente enquanto se reconstroem. Após 5 anos, a mesada termina e vocês ficam por conta própria. Virei-me para encará-la. Mas há condições. Vocês não contestarão o testamento. Não entrarão em contato comigo sobre dinheiro nunca mais. Vocês buscarão aconselhamento profissional, tanto individualmente quanto como casal. E você me escreverá uma carta de verdade, não um texto, não um e-mail, reconhecendo o que fez e por que estava errado. Mariana abriu os olhos e me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto em seu rosto antes. Não era gratidão, exatamente. Era reconhecimento. O tipo de reconhecimento que vem quando você finalmente vê alguém claramente pela primeira vez e percebe que essa pessoa não é quem você supunha que fosse. Você faria isso por mim? Ela perguntou. Depois de tudo. Não estou fazendo isso por você. Eu disse. Estou fazendo isso pelo papai e pela mamãe e pela pessoa que eu quero ser quando me olho no espelho. 2 semanas após aquela conversa na sala de estar de Vanessa, voltei para a Serra Azul. A estrada era a mesma que eu havia percorrido centenas de vezes, passando pelos mesmos campos, as mesmas cercas brancas, o mesmo campanário de igreja erguendo-se acima da linha das árvores, como uma agulha apontando para algo mais alto. Mas eu não era a mesma pessoa que partiu. A mulher que saiu daquela casa com 2 malas e 3 caixas, tremendo e chorando, e acreditando que havia sido abandonada se fora. Em seu lugar havia alguém mais firme e mais quieto. Alguém que foi testado e não se quebrou.
A casa estava no final da entrada, ladeada de carvalhos, exatamente como eu a deixei. O tijolo estava quente sob o sol da tarde. O lago brilhava atrás das árvores. O balanço da varanda se movia levemente com a brisa, como se alguém tivesse acabado de se levantar e entrar. Estacionei meu carro, saí e fiquei na entrada de cascalho por um longo tempo, apenas olhando. Então subi os degraus da varanda, destranquei a porta da frente com a chave que nunca devolvi e entrei. A casa cheirava igual. A cera de madeira e livros velhos, e o leve traço persistente do perfume do meu pai que impregnou os móveis e as paredes ao longo de décadas. Percorri os cômodos lentamente, tocando as coisas, lembrando. A cozinha, onde preparei 1000 bules de café. A sala de estar, onde meu pai se sentava em sua poltrona reclinável e assistia a jogos de futebol, até que a doença o tornou incapaz de acompanhar o placar. O corredor onde Mariana ficou e me disse que eu não significava nada. Parei naquele corredor. Toquei a parede e continuei andando, porque aquele momento não tinha mais poder sobre mim. Era uma cicatriz, não uma ferida. Estaria sempre lá, mas havia cicatrizado. Fui para o quarto do meu pai e parei na porta. A cama estava feita, os lençóis bem esticados, os travesseiros arrumados como ele gostava. Eu mesma tinha feito aquela cama na manhã seguinte à sua morte, alisando as rugas, pressionando os vincos, realizando um último ato de cuidado pelo homem que me deu tudo. O quarto estava limpo e silencioso e cheio de luz da janela com vista para o lago. Sentei-me na beira da cama, tirei a camisa de flanela do meu pai da minha bolsa e a segurei contra o peito. A carta ainda estava no bolso, dobrada e macia de tanto ser segurada. Não precisei lê-la novamente. Eu havia memorizado cada palavra. Estou em casa, papai, disse eu para o quarto vazio, e vou te deixar orgulhoso. Nos meses seguintes estabeleci um novo ritmo. Voltei a trabalhar no hospital não porque precisasse do dinheiro, mas porque precisava da estrutura e do propósito. O salário era modesto em comparação com a fortuna. Agora em meu nome, mas me ancorava. Lembrava-me de quem eu era antes do testamento, antes do dinheiro, antes de tudo mudar. Eu era Camila Silva, uma mulher que comparecia, fazia seu trabalho e tratava as pessoas com respeito. Nenhuma quantia de dinheiro mudaria isso. Tadeu Cordeiro me guiou pelas complexidades da gestão do patrimônio. A empresa Logística Silva estava em excelente forma, administrada por uma equipe de gestão que meu pai selecionou e confiou pessoalmente. Optei por manter a equipe e manter a empresa operando como sempre. Encontrei-me com os funcionários no principal centro de distribuição, perto de Campinas. Mais de 400 deles se reuniram no armazém em uma manhã quente de abril. Fiquei em uma pequena plataforma e lhes disse a verdade. Eu disse a eles que meu pai construiu esta empresa do nada e que seu legado importava mais para mim do que margens de lucro ou planos de expansão. Eu disse a eles que seus empregos estavam seguros. Eu disse a eles que honraria a visão de Horácio Silva, porque essa visão era sobre pessoas, não números. Vários deles vieram até mim, depois apertando minha mão, alguns chorando, me contando histórias sobre meu pai que eu nunca tinha ouvido. Um motorista chamado Miguel me disse que quando sua esposa foi diagnosticada com câncer há 12 anos, Horácio pagou pessoalmente pelo tratamento dela e nunca contou a ninguém. Uma gerente de armazém chamada Rosalina disse que meu pai ajudou seu filho a entrar na faculdade escrevendo uma carta de recomendação e financiando seu primeiro semestre. Uma recepcionista chamada Érica disse que todo Natal, sem exceção, Horácio Silva passava pelo escritório e entregava a cada funcionário um cartão pessoal, escrito à mão, agradecendo por sua contribuição. Essas histórias preencheram algo dentro de mim que o dinheiro nunca poderia. Elas me mostraram o quadro completo de quem meu pai era, não apenas como pai, mas como homem. Um homem que entendia que a riqueza só é valiosa quando usada para elevar os outros. Usei uma parte do patrimônio para estabelecer a Fundação Leonor e Horácio Silva, um fundo de caridade dedicado a financiar o acesso à saúde e educação
e desenvolvimento de pequenos negócios em comunidades rurais de todo o estado. A fundação foi nomeada em homenagem a ambos os meus pais, porque minha mãe sonhava em ser enfermeira antes que sua doença levasse esse sonho embora. E meu pai passou a vida provando que talento e determinação podem superar qualquer começo. O fundo que prometia a Mariana foi estabelecido através do escritório de Tadeu. Suas dívidas foram pagas todos os R$ 714.000. A mesada foi configurada e começou a depositar R$ 5.000 em uma conta em nome de Mariana no primeiro dia de cada mês. Ela não ligou para agradecer. Eu não esperava que ligasse. Gratidão não é algo que se pode exigir de uma pessoa que ainda está aprendendo a senti-la. Mas uma tarde, no final de maio, uma carta chegou em casa. Estava endereçada a mim na caligrafia de Mariana, que reconheci de anos de cartões de aniversário e bilhetes escolares. O envelope era branco liso, sem endereço de remetente. Dentro, havia uma única folha de papel manuscrita em ambos os lados, em uma caligrafia cuidadosa e deliberada, como se cada palavra tivesse sido pesada antes de ser escrita. A carta não era perfeita, não era eloquente. Não resolvia tudo entre nós, mas era honesta. Mariana escreveu sobre a raiva que carregava desde a morte de nossa mãe, o ressentimento que direcionou ao nosso pai, o ciúme que sentia de mim por ficar perto dele enquanto ela fugia. Ela escreveu sobre como a leitura do testamento parecia uma vindicação como prova de que ela era a filha favorita e importante. E ela escreveu sobre como, no momento em que me disse para sair, sentiu um lampejo de dúvida no peito que imediatamente enterrou sob justiça própria e mentiras. Ela terminou a carta com 4 palavras, que carregavam mais peso do que todo o resto combinado. Eu sinto muito de verdade. Li essas 4 palavras e coloquei a carta na mesa da cozinha. Não chorei, não comemorei. Apenas fiquei com elas, deixando-as existir no espaço entre nós, reconhecendo que eram reais mesmo que não fossem suficientes ainda não. A cura não acontece em uma única frase ou uma única carta. Acontece em momentos acumulados pequenos e sem glamour, espalhados por meses e anos. Acontece quando você pega o telefone e diz olá, sem se preparar para uma discussão. Acontece quando você se senta em frente a alguém em uma mesa e fala sobre o tempo em vez do passado. Acontece quando você olha para uma pessoa que te machucou e vê não apenas a ferida que ela infligiu, mas a ferida que ela carrega. Ainda não cheguei lá com Mariana. Não sei se chegarei, mas deixei a porta aberta, não escancarada, mas aberta porque era o que minha mãe teria feito. E foi o que meu pai me pediu para fazer. Hoje, moro na casa da Estrada do Pomar, a casa em torno da qual meu pai construiu sua vida, a casa onde minha mãe cantarolava hinos na cozinha, a casa onde me sentei ao lado do meu pai e segurei sua mão enquanto ele deixava este mundo. O lago ainda reflete a luz da tarde. Os carvalhos ainda se erguem altos no quintal. O balanço da varanda ainda range quando o vento sopra. E em manhãs tranquilas, quando a névoa sobe da água e os pássaros estão apenas começando a cantar, juro que posso senti-lo sentado ao meu lado, apenas estando lá, sem dizer nada. Porque ele sabe que às vezes a presença é a coisa mais poderosa que uma pessoa pode oferecer. Compartilho esta história não por simpatia e não por admiração. Compartilho porque em algum lugar por aí alguém está passando por algo semelhante. Alguém está dando tudo o que tem a uma família que não o vê. Alguém está sendo informado de que não importa pelas mesmas pessoas que deveriam amá-lo mais. Alguém está em um corredor segurando 2 malas, se perguntando se a lealdade e o sacrifício algum dia serão recompensados. Quero que essa pessoa me ouça claramente. Você é visto. Seus sacrifícios importam. Seu amor não é desperdiçado mesmo quando não é correspondido. E às vezes as pessoas que parecem ser esquecidas são aquelas que estavam sendo protegidas o tempo todo. Meu pai me viu, mesmo através da névoa da doença, mesmo através do caos de uma família complicada.
Ele me viu e ele garantiu que o mundo me veria também. Eu sou Camila Silva, tenho 33 anos e finalmente estou em casa. Se esta história te tocou, eu agradeceria se você clicasse no botão de curtir e se inscrevesse no canal. E se você tem uma história sua sobre família, sobre limites, sobre aprender seu próprio valor, compartilhe nos comentários abaixo. Você nunca sabe quem precisa ouvi-la.